Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos nesta hora rogar a iluminação do Teu Espírito. Sabemos que o Teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Homem nenhum pode convencer outro do pecado, da justiça e do juízo, mas o Teu Espírito pode. Por isso nós recorremos ao Senhor, rogando que Tu sejas com cada um que aqui se encontra, para que o Senhor possa aplicar a Tua palavra no coração de todos que se encontram neste recinto, deste templo dedicado a Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias para Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 15, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 5, 4 e 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, da igreja de Roma, capítulo 15, versículos 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da esperança e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém. Esta noite, irmãos, eu quero vou falar a respeito pela consolação das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz que pela consolação das Escrituras, pela paciência e pela consolação das Escrituras. E não só diz isso, ele diz que, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E diz que para o nosso ensino foi escrito a fim de quê? Pela paciência e pela consolação das Escrituras. Por que eu estou querendo enfatizar a consolação das Escrituras? Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Porque a nossa fé, irmãos, a fé da igreja sempre vai estar, e existe exemplo, a fé da igreja, o ensino da igreja, sempre vai estar e esteve sobre, melhor dizendo, não sobre, porque sobre é embaixo, sobre é em cima, está sobre a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Por isso que nesta noite nós vamos examinar esta afirmação do apóstolo Paulo, quando nos mostra que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está falando do Antigo Testamento, ele não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Antigo Testamento. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então o apóstolo Paulo pega o Antigo Testamento e diz que o que está lá é para o nosso ensino. Obviamente que hoje nós precisamos absorver ou filtrar o Antigo Testamento, porque algumas coisas que
estão lá não são mais para o nosso ensino. Porque, por exemplo, pastor, hoje ninguém sacrifica animais. Não precisamos sacrificar animais. Jesus é o sacrifício perfeito. Hoje nós não nos circuncidamos. Jesus é a nossa circuncisão. Hoje não precisamos guardar o sétimo dia. Porque Jesus, ele, quando veio, ele disse: olha, vocês não foram criados para o descanso, não foi criado para vocês, mas vocês para o descanso. Então não importa essa questão do dia em si, porque os discípulos estavam comendo espigas ou colhendo espigas no dia de sábado. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz a palavra do Senhor. Portanto, o que foi escrito no Antigo Testamento, ele é para o nosso ensino hoje. Mas como é que é para o nosso ensino hoje? Como é que nós podemos absorver esta consolação das Escrituras? Por que as Escrituras nos consolam? Por que há esta consolação das Escrituras? Ora, irmãos, porque ai da igreja, ai da nossa fé, se não fossem as Escrituras. Se não, vamos dar uma analisada nisso. De onde nós tiramos o nosso ensino na fé cristã? De onde vem o nosso ensino? De onde é que nós aprendemos a respeito de Deus? Veja aí, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O ensino de quê? De computação? Não. De ciências? Não. De matemática? Também não. De que ensino está sendo falado aí? O ensino das Escrituras, o ensino sobre Deus, a respeito de Deus, o que nós precisamos aprender a respeito de Deus. Diz a própria Escritura que ela é útil para isso. Toda a Escritura, não uma parte da Escritura, mas toda a Escritura, ela é útil para o ensino. De onde provém o ensino sobre Deus nas Escrituras? Por que é importante nós enfatizarmos isso aqui nesta noite? Porque se você falar sobre Deus para alguém, todas as pessoas vão ter um conceito sobre Deus. Todas as pessoas vão ter um conceito sobre Deus. Alguns dizem que ele é um extraterrestre. Os antigos estudiosos, os antigos astronautas, na History, que é um canal por assinatura, está lá direto, dizendo que Deus era um dos ETs, que são extraterrestres. Os deuses foram eles que criaram o homem, criaram os animais, modificaram os animais. Eles estão lá dizendo isso, ensinando isso todo dia. E procuram na ciência justificativa, explicações para o que eles estão afirmando. E tem muita gente que acredita nisso. Há um livro famoso, se não me falha a memória, na década de 50 ou de 60, por aí, com o título Eram os deuses astronautas? Eram os deuses astronautas? Tem até um filme. Eram os deuses astronautas? Então, estes estudiosos antigos, astronautas, como eles se intitulam, eles afirmam que Deus eram extraterrestres que vieram para a Terra, e Satanás era um extraterrestre também, e que lutou com, foi uma luta entre os extraterrestres, e daí apareceu o bem e o mal. Eles diziam isso. Mas a palavra de Deus diz que
Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando Jesus, falando com os fariseus, ele disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer aprender sobre Jesus Cristo? Você precisa ir para as Escrituras. Há outros que acham que Deus é um velhinho, bonzinho que está no céu, o bom velhinho. Deus é o bom velhinho que está no céu, perto de dar uma trombose. Aquele velhinho, coitadinho, que está lá, barbinha branca, cabelo branco, sentado no trono. As pessoas acham que Deus é esse tipo de Deus, é esse tipo de ser. E bastam ele, as pessoas vão querendo entender Deus dessa forma. Outros acham que Deus, ele não existe um só Deus, mas vários deuses. Como na Grécia Antiga, nós temos inúmeros deuses. E hoje, o pensamento da Grécia Antiga está presente hoje também nos nossos dias, vivo nos nossos dias. Zeus. As crianças aqui, quando eu falo isso, eles sabem de quais esses nomes, porque os desenhos animados passam todos esses deuses. Zeus, que é o Deus Supremo, Hércules, é outro tipo de Deus. Apolo, outro tipo de Deus. Afrodite, um tipo de deusa. E assim, são vários os tipos de deuses que as pessoas apresentam. Mas nós temos algo que pode nos consolar através do ensino correto a respeito de Deus. Por isso você precisa estar no local onde está sendo ensinadas as Escrituras, pregar as Escrituras, porque senão você vai ser contaminado por um pensamento errado sobre Deus. Por um pensamento errado sobre Deus. Todo mundo tem um pensamento sobre Deus. Aqueles que dizem que acreditam no Deus da Bíblia, mesmo assim, eles ainda têm um pensamento errado. Sabe por quê? Porque eles têm o seu próprio conceito sobre Deus. Eles não vão para o conceito das Escrituras sobre Deus. Eles dizem: rapaz, eu acho que Deus é amor. No final não vai mandar ninguém para o inferno, não. Porque eu acho que Deus é amor. Ele diz: eu acho. Ele está estribado no seu próprio pensamento. Ele não está estribado nas Escrituras. Ele não está abalizado, não está sendo conduzido pelas Escrituras para falar a respeito de Deus. Ele diz: eu acho que Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Só que as Escrituras não dizem isso. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que uns irão para o castigo eterno e outros irão para o gozo eterno. A Bíblia diz que sim, tem pessoas que irão para o inferno e outras que irão para o céu, mas as pessoas dizem: eu acho que no final Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno. Não, essa história do inferno não existe, mas a Bíblia diz que existe. A Bíblia fala que existe o inferno, que existe o céu. Mas as pessoas estribadas nos seus próprios entendimentos, no seu próprio pensamento, não vão para as Escrituras para aprenderem das Escrituras a respeito de Deus, têm o seu próprio conceito sobre Deus e repassam esse conceito e vivem com esse conceito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Onde é que está a nossa esperança? Onde é que está a nossa esperança? Como registra Romanos capítulo 15, versículo 4, a nossa esperança está pela consolação das Escrituras. Graças a Deus nós temos as Escrituras para nos consolar, para que quando nós olharmos e vemos que os cientistas, os antigos astronautas, estudiosos dos antigos astronautas, dizendo que Deus é o ET, que no início eram os ETs que vieram e modificaram a raça humana, nós olhamos para as Escrituras e sabemos que
Deus foi que criou todo o universo, e se existe ET, que eu acredito que exista, foi Deus que criou, porque quem criou todo o universo foi Deus. Ele é a origem de tudo. Deus não era ET. Se existir alguma coisa, foi Deus que criou, porque Ele é a origem da vida. Não existia nada, não existia sol, estrelas, nem planetas, não existia nada. Somente Deus reinava com os anjos e tinha o mesmo poder, e era com a mesma glória, com a mesma majestade. Ele não ficou mais poderoso, nem menos poderoso quando criou o universo, e nem quando criou a raça humana. Foi Ele que criou as estrelas, chamou todas pelo seu nome. Ele conhece todas, quem criou todas as estrelas, todos os sistemas solares, todas as Via Lácteas, galáxias, tudo que criou foi Deus. Ele criou tudo. E se existir ET, extraterrestres se existirem, foi Ele que criou, porque Ele criou tudo. Os extraterrestres não são deuses, porque pela consolação das Escrituras nós podemos ser consolados através do ensino das Escrituras. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras, e a nossa fé tem que estar alicerçada na doutrina dos apóstolos, como diz Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e a cada dia Deus acrescentava um número daqueles que iam sendo salvos. A consolação das Escrituras. As Escrituras nos consolam quando nós começamos a ver tantos pensamentos a respeito de Deus. Não importa o Deus, tudo é uma coisa só. Não importa se é Alá, não importa se é Buda, não importa se seja lá qual for o Deus, não importa. O importante é acreditar numa divindade. É isso que eles dizem a respeito de Deus. É isso que eles falam a respeito de Deus. Mas as Escrituras dizem que há um só Deus. Não existe uma gama de deuses, não existe um conjunto de deuses, não existem vários deuses. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Salvador, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Alfa e o Ômega. Há um único Deus, há um só Deus, dizem as Escrituras. Mas os homens dizem: não, há vários deuses, não importa. Se você acredita em Allah, tudo bem, tá bom, parabéns. Eu acredito em todas as religiões. Tem gente assim, né? Coitados. Não sabem o que dizem, porque não conhecem as Escrituras. Porque somente as Escrituras têm autoridade para falar sobre Deus, porque foi Ele mesmo que revelou, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, bafejada por Deus. Nunca jamais nenhuma profecia foi dada em particular a sua elucidação. Antes, homens santos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Se há algum livro autorizado para falar sobre Deus, é este livro, chamado Bíblia Sagrada. Este livro é autorizado por Deus para falar sobre Deus, porque é a própria palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é dele. O autor é Ele. Por isso ela nos consola, para que nós tenhamos um conceito verdadeiro sobre Deus. Mas também ela nos consola, irmãos, quando nos repreende. A Bíblia nos repreende. A palavra de Deus nos repreende. 2 Timóteo 3,16, que nós estamos vendo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Para a repreensão. A Bíblia nos repreende. Deus repreende a quem ama, como ao pai ao filho a quem quer bem, dizem as Escrituras. Deus repreende a quem ama, como ao pai ao filho a quem quer bem. Deus nos repreende.
Nem sempre aqui se faz, aqui se paga. Não existe isso nas Escrituras. Não existe isso nas Escrituras. Você pode sofrer algumas vezes as consequências dos seus erros, mas nem tudo que aqui se faz, aqui se paga. Não. Mas Deus nos repreende pelas Escrituras. Só pode ser repreendido pelas Escrituras quem crê nas Escrituras, quem lê as Escrituras e tem as Escrituras como palavra de Deus. O ímpio não pode ser repreendido pelas Escrituras porque ele não tem temor a Deus e nem sabe o que é a palavra de Deus. Mas eu e você, quando lemos a palavra de Deus e quando estamos errados, nós vamos observar e vamos ver que estamos sendo repreendidos pela palavra de Deus. E o ímpio tem uma ocasião onde ele pode ser repreendido pela palavra de Deus, é quando ele ouve a palavra de Deus. O ímpio, quando ouve a palavra de Deus, ele é repreendido pela palavra de Deus. Porque mesmo ele não aceitando a palavra de Deus como palavra de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, ele vai saber: eu estou errado. Eu estou errado. Esse pastor está falando comigo. Você qual foi dos irmãos que chegou para mim e disse: pastor, uma pessoa da família dele deu para ele e disse: não pode ficar com a camisa não. Chegou lá, o pastor só fala da minha vida. Eu conheço a vida da pessoa. Eu não sei a vida dele. Eu não falo da vida da pessoa. Eu prego as Escrituras. Agora, quando o ímpio chega no templo, quando o ímpio vem à igreja, ele ouve a palavra de Deus, ele é repreendido, porque a palavra de Deus ela repreende, ela corrige, ela consola, mas repreende, porque ele é apto para discernir até o propósito do coração, porque a palavra de Deus ela é mais importante do que a espada de 2 gumes, e faz divisão entre alma, quando o Espírito vai até os ossos e medula, e é capaz de discernir o propósito do coração. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, tem coisas que você sabe que só você fez, não contou para ninguém, mas quando você ouve a pregação, você às vezes toma até um susto dizendo: o pastor está sabendo. Só falta você sair da porta e contar: pastor, quem foi que ele contou? Mas você não pergunta, porque você sabe que ninguém sabe. Você não pergunta porque você tem certeza que ninguém sabe, só você sabe. Mas você fica em dúvida ainda. Teve um casal de irmãos que eu estava pregando, e depois a esposa me procurou e disse: pastor, meu marido tem certeza que eu contei para o senhor o que tinha acontecido conosco naquele dia. Eu disse: irmão, não deu nem tempo, pastor, porque aconteceu antes daí a gente vai à igreja. Quando chegou na igreja, o senhor pregou, e aí ele chegou em casa e disse: mas como eu disse que não sei, mas ele disse que não pode. Quando chegou lá, ele falou tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus repreende. A palavra de Deus repreende. Ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão. E quando você ouve a palavra de Deus, você sabe quando ela está lhe repreendendo, porque ela é mais importante que a espada de 2 gumes. Então você fica vidrado, meu Deus do céu, misericórdia. Só não cai porque está sentado. Tem gente que na igreja não cai assim pela a força do impacto da palavra quando você ouve. Porque a palavra de Deus ela não mente. Ela é útil para o ensino e é para a repreensão. A palavra de Deus repreende o crente e repreende o ímpio quando está disposto à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Embora depois ele saia da porta e esqueça de tudo. Mas na hora que ele está ouvindo, ele está sendo repreendido, está se sentindo todo cortado. Porque a palavra de Deus ela repreende a mim e repreende a você. Ninguém escapa da palavra de Deus. Quando eu leio essa palavra, meu Deus tem misericórdia de mim. Esta é a posição de todo aquele que é um crente sincero e verdadeiro. Quando lê a palavra, ele tem que sempre ter essa atitude: meu Deus tem misericórdia de mim. Porque ela repreende. Ela repreende. Por isso ela nos consola. Porque Deus repreende aquele
você não se sentir repreendido através da palavra de Deus, é porque você perdeu a sensibilidade do Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Apagar o Espírito é isso, não sentir mais a sensibilidade da palavra de Deus falar no seu coração, não tem mais sensibilidade para as coisas de Deus. Porque há pessoas que, rapaz, a gente que é pastor, a gente às vezes encontra cada situação. Não foi aqui na igreja aqui não, foi em outra igreja. Deve ser que pastor, na igreja presbiteriana, os pastores sempre ficam na porta para cumprimentar os irmãos, não sabe? E quando a igreja é pequena, dá para ficar, né? Na porta para cumprimentar. Quando tem 2.000 membros, 3.000 membros, aí fica mais difícil, né? 3.000 pessoas, fica mais difícil. Aquele irmão que estava aqui no domingo passado, depois ele disse: pastor, eu sou da igreja presbiteriana, lá da Nova Jerusalém, lá em Fortaleza. Aí eu não sabia, pois é, eu sou da IPB. Ele falou que ele foi uma introdução, né? Lá a igreja lá, os lugares sentados são 2.000 poltronas, não são cadeiras assim, né? Lá são 2.000 poltronas sentados, só sentados são 2.000. Tem sala para tudo quanto é coisa: sala da Mocidade, sala da SAF, Sociedade Nacional dos Serviços, sala da UPH, sala da UMP, sala da UPA, sala da UCP, sala para tudo. Enorme, na cidade de 2000, lá em Fortaleza. Mas aqui o pastor sempre passa a pegar a mão e quando vai passar uma irmã, aí disse: pastor, mas eu mensagem. A mensagem foi: que pena que aquela irmã não estava aqui, porque foi toda para ela. Eu disse: irmão, Deus não falou no seu coração, não, irmão. Irmãos, Deus fala primeiro aos nossos corações. A mensagem tem que repreender primeiro a mim. Tem que ser eu que deve ser repreendido pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos consola pelo ensino, nos consola pela repreensão. Não pense que a repreensão é para destruir a pessoa, não. A repreensão é para consolar aquela pessoa, para dar consolo. Porque aquela pessoa fez algo errado e ela precisa de alguém chamado para apontar o caminho certo. Consola. A palavra de Deus faz isso. Ela repreende porque você está no caminho errado e ela lhe chama para o caminho certo. Isso é querer o mal, não é querer o bem, é consolar pela consolação das Escrituras. Tenhamos esperança, é o que nos diz Romanos capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus, irmãos, pela consolação das Escrituras. Então, a palavra aqui para mim, quando eu li esse texto, nós lemos no domingo passado, aqui pela manhã, quando eu li esse texto, eu disse: texto maravilhoso. Comecei a pensar nesse texto, e disse: domingo que vem eu vou pregar nesse texto. De um domingo para o outro eu estava pensando nesse texto, porque o sermão é como se fosse um filho, você vai gerando. Tudo isso, claro, pedindo orientação a Deus, pesquisando, orando, pedindo orientação, estudando, pesquisando. Pela consolação das Escrituras. Ela nos ensina, repreende, exorta. Repreender e exortar são duas coisas que estão muito próximas. Mas a repreensão, ela diz que você está errado. A exortação aponta o caminho certo. Exorto-vos, irmãos, primeiro de tudo, para que façam orações, ações de graça com todos os homens, ao que nos diz o apóstolo Paulo, quando vai escrever a Timóteo. Na segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, se não falha a memória. Ele vai dizer: exorta e vai dando o caminho que ele vai dizer. Repreensão, você está errado. Exorta, toma esse caminho aqui. A palavra de Deus, ela aponta o caminho. Ela aponta o caminho que você deve seguir. Por isso que o Salmo 119, 105, ele vai
todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz. Uma vez eu vinha no Corral Velho e era noite, tive que fazer uma assistência espiritual ali, chamava, assisti algumas pessoas que estavam necessitadas de uma assistência espiritual. Fui lá e na volta o farol da moto queimou. Ou coisa ruim. Você andar de moto no escuro, ainda mais no asfalto escuro, sem marcação, sem sinalização, horizontal. Você bem devagarinho, medo todo o tempo de bater no buraco, de cair, de sair fora da estrada, é uma coisa terrível. Quando está com farol, não, você vai fazer. Eu me lembrei do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para meus caminhos. Nossa, agora fazia todo sentido, todo sentido. Fazia todo sentido. No mundo espiritual, quem não é guiado pela palavra de Deus, anda por caminhos temerosos, pode cair a qualquer hora no buraco, pode sair fora da pista, pode sair fora da estrada, está todo o tempo com medo sobre perigo, porque não tem luz no seu caminho. Não tem luz no seu caminho. Espiritualmente falando, anda em trevas. Por isso que Jesus disse: aquele, em verdade eu digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Não anda em trevas, pelo contrário, passou da morte para a vida. No capítulo 5, versículo 24. Não anda em trevas. Quem segue não anda em trevas. Ele anda na luz. Sabe por onde está andando? Porque o caminho está iluminado, o caminho está sendo mostrado. Por isso que há muitos jovens que não são guiados pela palavra de Deus. Daqui a pouco o pai tem que buscar dentro da Cracolândia. Uma tristeza, irmãos. Você assiste reportagem na Cracolândia em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma Cracolândia, né, irmãos? Ali próximo ao Rio Acaraú, de onde eu já entrei lá para buscar um irmão meu, que hoje, graças a Deus, está firme nos caminhos do Senhor. De noite, no meio da lama, todo arrumado de sapato. Depois do culto, a mãe viva, o irmão está lá no meio do mangue, junto com outros, usando drogas, crack. Andava que nem um mendigo no meio da rua, sujo, moribundo, fedendo, porque ele não estava mais tomando banho, isolado de tudo, todos. Eu entrando todo sapatado no meio da rua, lá, correndo risco de vida, porque cheio de pessoas usuárias de drogas e traficantes. Porque não estava andando na luz. Daqui a pouco vou cair no buraco. E tem buraco, irmãos, que é muito fundo para se tirar, dá trabalho. Porque estão sendo guiados, estão sendo exortados pela palavra do Senhor. Muitos jovens perdidos no mundo das drogas, perdendo a sua vida, se envolvendo com roubos, pequenos furtos. Daqui a pouco a polícia bate na porta do pai e da mãe. É uma tristeza para o pai e para a mãe ver a polícia arrastando o seu filho e ele e ela não poder fazer nada. É uma tristeza, irmãos. A gente vê aquelas reportagens na televisão que não observa. Conta 22, todo dia morre 5, 6 em Fortaleza, jovens, 15, 14, 16 anos que se enveredaram pelo caminho das drogas, são mortos a sangue frio, todo dia. Agora mesmo, uma família da Acaraú estava sofrendo
sofrendo. Não sei se já trouxeram, parece que era 15 mil para trazer o corpo lá de São Paulo. Uma família aqui, próximo lá de casa, eu conheci a mãe dele, brincava com a mãe dele. Quando a mãe dele foi para lá, para São Paulo, todo mundo irmão dele, no Instituto Pérola, em Acaraú. Nós conversando, e ela arrumada para ele, não estava mais. De repente, houve uma discussão, parece que ele foi separar essa briga, e o camarada parece que ele estava batendo na mulher, a gente tomou pior para ele, como esse rapaz estava batendo na mulher, quando o cara passou 5 dias na cadeia, parece que não saiu, foi lá e matou. A mãe, desesperada, chorando. Caminhos, irmãos, que conduzem as pessoas para um buraco profundo, porque não tem luz nos seus caminhos e começam a tropeçar em pedras e cair em buracos. E quem sofre mais é a família. Quem sofre mais é a família. Pai e mãe. Ou tipo de pessoas que nasceram para sofrer, quando os filhos não são guiados pela luz do Evangelho, pela luz da palavra de Deus. Muitas vezes são até incompreendidos. Esse pai não tem moral com o filho, essa mãe não tem moral com o filho, mas o pai vai fazer o quê? Matar? Matar? Ou é o pai que manda o filho fazer o que é errado? Não tem nenhum pai que manda o filho fazer o que é errado. Jesus disse: olha, se vocês sois mal, sabeis dar duas coisas aos filhos, por acaso o filho de vocês pede uma pedra, vocês não pede um pão, vocês não dão uma pedra, pede um peixe, vocês não dão uma serpente, um escorpião? Não. Ai, que é sempre o melhor para o filho. O problema é que os filhos não são guiados pela luz do Evangelho, pela luz da palavra de Deus, e vão se enveredando por caminhos cada vez mais enegrecidos, caminhos tortuosos, e muitas vezes ceifam até suas próprias vidas. Ceifam até suas próprias vidas. Poucos dias aqui próximo aqui ao tempo, alguns meses atrás, o rapaz que era guarda municipal, o colega do nosso irmão Emerson, que é guarda municipal, estava desaparecido, foi visto, estava morto, enforcou-se por causa das drogas. Quando não se é guiado pela luz do Evangelho, quando não se é guiado pela luz do Evangelho, é triste. Assim que eu cheguei aqui, mais ou menos uns 4 anos atrás, acho que mais ou menos, meu cunhado me ligou para ajudar a tirar um rapaz que estava pendurado num apagão, focado, também por causa das drogas. Subi com ele, só eu e ele, tiramos o rapaz do lavabo. Ele fica aí com ele, eu vou ali, eu escolhi. Fui lá, olhando, observando, olhava, todinho. Assim, sobrado em cima, ele saiu, lá, observando ele, a palavra de Deus exorta, irmãos. Ela diz: por aí você está errado, o caminho certo é este. Deus aponta o caminho aos pecadores, é o que as Escrituras dizem. Deus é o Deus bom que aponta o caminho aos pecadores. Por isso, é pela consolação. Esta palavra, as Escrituras, elas nos consolam de forma maravilhosa, nos ensinando, nos repreendendo, nos exortando. Para a correção, para a educação na justiça, para nos educar e para nos corrigir e para nos educar na justiça, para nos educar na justiça, naquilo que é justo, naquilo que é direito, naquilo que é certo, naquilo que é correto.
para nos ensinar, para corrigir, para nos educar naquilo que é certo, que é correto. Se tem um livro que ensina o que é correto, o que é certo, é este livro, irmãos. Este livro ensina o que é certo, o que é correto. Por isso, este livro, ele é a nossa consolação. Porque, pela consolação, porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse tempo que nos consola, a gente dá esperança, irmãos. Foi através dele que nós conhecemos a Cristo. Porque nós conhecemos a verdade. Nós vamos encerrar por hoje falando apenas isto a respeito da consolação das Escrituras por hoje. Mas no próximo domingo a gente vai continuar falando sobre a consolação das Escrituras. Por que este livro nos consola? Por que o apóstolo Paulo está falando que este livro, pela consolação deste livro, das Escrituras Sagradas? E os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo sabia o que estava dizendo, porque não era o apóstolo Paulo que estava dizendo em si, mas era o Espírito de Deus falando através do apóstolo Paulo. Que Deus, Cristo, nos abençoe. Que você, ao chegar a casa, possa dar uma lida deste livro que é tão especial. Procurar aprender de Deus. Quer aprender de Deus? Vai para as Escrituras. Vai procurar em outro canto, porque outro canto vai ensinar errado. Se você for procurar saber sobre Deus através de uma outra fonte, você vai aprender errado. A fonte correta é a Bíblia para aprender sobre Deus. Você quer ser repreendido? Leia a Bíblia, você vai ser repreendido pelas Escrituras. Você quer ser exortado? Leia a Bíblia, a Bíblia exorta. Quer ser educado na justiça? Leia a Bíblia, ela vai lhe educar na justiça. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos entrar no livro do Senhor. Vamos abrir o livro. Estou entrando belas palavras de vida, hino de número 351. Belas palavras de vida, hino 351. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus, salvação não há, belas palavras de vida. Com amor que clama, para o céu te chama. Só Jesus Cristo que é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar pobre e pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são estas palavras de vida. Belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima.
tua palavra são estas palavras de vida. Por isto, a tua palavra nos consola. Que o Senhor, pela consolação das Escrituras, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, Senhor, para que possamos sempre recorrer a estas palavras de vida, para que possamos ter luz para os nossos caminhos, Senhor, para que firmado nela, nesta palavra, nós possamos caminhar firmemente a carreira que nos está proposta, que é a carreira cristã, até o Senhor voltar e nos chamar para a glória. Assim, meu Deus, que esta palavra falada nesta noite, anunciada nesta noite, possa surtir efeito nos corações daqueles que aqui estão e aqueles que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador, se eleitos do Senhor, convenços do pecado, da justiça e do juízo, porque só o teu Espírito pode fazer isto, Senhor. Homem nenhum tem esta capacidade, mas o teu Espírito tem esta capacidade. Convence a estes que aqui estão, que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, para que eles possam, pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito, ter uma transformação nos seus corações, em que o Senhor arranca o coração de pedra e põe de carne e faz uma nova criatura, um novo ser. Assim, meu Deus, toma cada um em tuas mãos, dá uma semana de descanso, de paz, de sossego para o teu povo, e no trabalho que cada um vai efetuar, o teu cuidado possa sempre estar constante em suas vidas. Assim nós oramos, rogando a tua bênção, também sobre a irmã do teu servo, o Senhor Juliano, que está enferma, que tu possas repreender a enfermidade, Senhor, também a minha irmã, que tu possas continuar repreendendo a enfermidade dela, dando a saúde dela, pois assim nós te pedimos, não porque mereçamos, mas no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre.